Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos começar a nossa nona semana do capítulo 3 do tema 2, né? Capítulo 3, Economia Global. Então deixem os livros abertos na página 54 e página 55. Economia Global. Capítulo 3. A circulação do capital e as transformações no espaço geográfico. É justamente o direcionamento dessa nossa aula. Vamos lá? Pessoal, dentro desse primeiro tópico, nós podemos caracterizar assim um contexto histórico muito importante, né, já estudado, sobre o mundo bipolar e o seu período de declínio, de queda, que dali por volta do início da década de 1990. Então, durante esse período, a partir da década de 90, surge um novo arranjo político, né, do mundo multipolar, com novas características. Essas características, basicamente, vai estar relacionada a uma maior integração econômica entre os países. Por exemplo, consumimos produtos fabricados em outros países. Então, essa é uma característica muito marcante dentro desse contexto após a Guerra Fria, após a divisão do mundo, né, do mundo bipolar. Então, intensificou o consumo de produtos de mercadorias fabricados em outros países. A economia global é aquela, olha o conceito, que considera o comércio entre nações, ou seja, o comércio internacional de serviços e bens, a circulação de pessoas e mercadorias e os meios de produção e capital espalhados pelo mundo. Então, esse é o conceito direcionado à economia global, dentro desse atual contexto após Guerra Fria. Nas grandes navegações, no período das grandes navegações, século XV, já existia uma economia global? Bem, já existia sim alguns fluxos comerciais entre Europa, entre as terras produtoras na América, na África, né, na Ásia. Então você tinha uma economia global. Lógico que não se comparada aos tempos atuais. Existia uma relação comercial entre as terras produtoras, né, de itens de interesse da metrópole em matérias-primas, em mão de obra, em fontes de energia, capaz de alavancar lucros para o centro, a metrópole europeia. Na busca por intensificar essas trocas comerciais, ou seja, o intercâmbio comercial, foram estabelecidos acordos entre países, foram criadas associações de cooperação, por exemplo, os blocos econômicos, formalizado entre nações, entre países. Então, isso tudo é um contexto atual. Faz parte da característica desse estágio atual do capitalismo, denominado globalização. Tá? Portanto, nesse atual estágio da globalização, não faz mais sentido os países seguirem as suas doutrinas políticas e ideológicas à risca, como existia naquele período da Guerra Fria, né? Naquela divisão de socialismo e capitalismo. O objetivo agora é outro. O objetivo são as finanças, os mercados, a economia. Então, totalmente diferente do contexto daquele período da Guerra Fria. Observe esse mapa. Observe o mapa e perceba que os Estados Unidos, observe que é o círculo maior aqui, ó, os Estados Unidos, né? Ele concentra o maior número de transnacionais do mundo. Transnacionais são empresas que têm sede em um país e filiais, né, produtivas espalhadas por outros países. Então é um outro contexto, né, marcante da atualidade nesse contexto da globalização. Nesse outro
né, nesse mesmo contexto, né, de interdependência entre os países, gera umas reações em cadeia. Ou seja, a interligação entre países vai ocorrer uma reação em cadeia. Por exemplo, altas de juros sobre empréstimos anunciados pelo Banco Mundial vai prejudicar os países que possuem dívida externa, porque vai pagar mais juros. E isso vai impedir a compra de mercadorias ou investir em infraestrutura para poder atrair investimentos externos. Desastres naturais, guerras, não prejudicam apenas os países envolvidos com essas calamidades, mas também todos aqueles que possuem relações comerciais. Por exemplo, quando ocorrem conflitos lá no Oriente Médio, e o Oriente Médio é uma região grande produtora de petróleo, e aí pode gerar uma reação em cadeia, como nós mencionamos agora há pouco também. Exemplificando aqui, esses países que entram em conflito lá no Oriente Médio, né, que é uma região grande produtora de petróleo, podem interferir no preço da gasolina, por exemplo, aqui no Brasil. E olha que nós não temos nada a ver com o conflito daquela região. Mas, como os países mantêm essas relações comerciais, tudo em cadeia, e isso pode gerar consequências não apenas, né, naquelas regiões onde ocorrem determinadas calamidades, como essa exemplificada, né, conflitos ou guerras na região do Oriente Médio, grande produtora de petróleo. Observe esse outro mapa aqui, ó, na página 55. É possível observar o seguinte, que os fluxos de mercadoria se dá aqui, nesse tipo aqui, ó, o transporte marítimo, se dá principalmente nessas regiões de países mais desenvolvidos, que está justamente nessa região mais ao norte, onde marca os principais fluxos de transportes marítimo, que é uma das grandes características nessa inter-relação de mercadorias entre nações. Nesse outro mapa aqui, mostra justamente os fluxos de informações via internet. Observe que os maiores fluxos ocorrem também nessa porção mais ao norte. E isso faz lembrar aquela regionalização na porção norte mais desenvolvida. Então, esses dois mapas trazem ou traduzem justamente essa influência dos países mais desenvolvidos, tanto nos meios de transporte, na circulação de mercadorias, como também nos fluxos de informações via internet. É importante ressaltar o seguinte, que a economia global ela só é possível nos moldes atuais em virtude da evolução dos meios de transporte e de comunicação, ocorrida principalmente durante a Revolução técnico-científica, né? A terceira revolução industrial. Então, toda a evolução obtida nos meios de transporte, seja terrestres, marítimos, aéreos, e também na comunicação, principalmente a internet, alavancou essa economia global, essa economia entre países. Então, é importante lembrarmos desses dois fatores. As transformações no espaço geográfico, a globalização do capital, né, da produção, eleva a importância de empresas transnacionais, como mencionados agora há pouco, o conceito. E vocês irão fazer essa pesquisa em uma questão do exercício da atividade de vocês. O que são empresas transnacionais? Essas empresas elas concentram poder de influenciar governos nacionais, condicionam relações entre países. Por exemplo, o volume de negócios das maiores empresas transnacionais do mundo supera muitas vezes o valor do PIB, né, da riqueza de alguns países. Imagine só, uma empresa ela tem um valor econômico superior a um país. Daí dá para a gente poder perceber a grande influência, né, condicionada e concentrada de poder, concentração de poder
por essas empresas transnacionais. Essa forma integrada de economia, ocorre uma forma integrada de economia global. Ela transforma o espaço geográfico, turminha do 8º ano. Principalmente por conta das transformações nas formas de produzir e comercializar produtos. Observe cada conjunto que desempenha sua função dentro dessa economia global, que vocês irão caracterizar na atividade de vocês. Primeiro conjunto, país sede. Segundo, país fornecedor de matéria-prima. Terceiro, montadoras. Quarto, mercados consumidores. Então, tudo isso integrado desempenha uma função importante dentro da economia global comandada pelas empresas transnacionais. 8º ano, grande abraço para todos vocês, uma boa semana, uma semana abençoada e cheia de realizações e sucesso na vida de vocês. Grande abraço, turminha. Forte abraço. Tchau, tchau.